Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa, e hoje nós vamos de análise da rodada, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo que aconteceu, os gols, os destaques, as zebras, enfim, tudo, e aí eu vou dando a minha opinião sobre como foi essa rodada e se eu estou mudando de opinião com alguns clubes. Vamos ver como vai ser. A rodada começou na quarta-feira com o Fluminense e Atlético Paranaense, né? O Fluminense abriu o placar, depois o Atlético empatou e depois o Atlético virou o jogo, né? Foi exatamente isso? Foi exatamente isso. E aí, só que foi para 4-1 para o Atlético Paranaense, né? O Fluminense tava com o Fred, tava com o Nenê, tava com o time considerado titular. Só que é o que eu venho falando, gente. O Fluminense, perdão, ele não vem para brigar por título, tá? Não. Eu falei no começo que o Fluminense vinha para brigar pela Libertadores, porque tinha um técnico muito bom. Só que o que está acontecendo? Além do Fluminense não ter elenco para brigar pelo título, a Libertadores está começando a ficar um pouco distante. Porque os times que arrancaram nesse início, eles dificilmente, pelo andar da carruagem que eles já começaram, vão deixar de brigar pela Libertadores. Como é um Bragantino, um Atlético Paranaense, um Fortaleza. Depois a gente teve, ainda às 4 horas, um Fortaleza 3, Chapecoense 2. Chape tá lutando bravamente, gente. Olha, eu não esperava que a Chapecoense ia dar tanto trabalho para os times. Eu achei que ele ia ser um saco de pancada. Não tá sendo não. Tá conseguindo brigar bravamente ali, arrancando pontos de Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo, enfim, tá arrancando ponto mesmo. E não vendeu essa derrota para o Fortaleza barato, não. Lutou bravamente. Ficou no 3-2 pro Fortaleza. O Fortaleza está se consolidando na parte de cima da tabela, né? Como eu falei, é difícil porque logo vão começar a vir os clubes de fora. Turcos, clubes árabes, clubes chineses e tirar esses jogadores do Fortaleza. E aí tem que ver se eles vão conseguir repor a altura, né? O próprio técnico argentino com muito destaque ali, fazendo o Fortaleza jogar um futebol legal. Daqui a pouco vem o Internacional, o Grêmio, por exemplo, que tá pendengando no campeonato, não consegue ganhar de ninguém, vem lá e pega o técnico. Então, precisa ver como vai ser essa questão. Depois, às 7 horas da noite, teve o Inter 1, Palmeiras 2. Palmeiras chegando mesmo pelo título, como disse Abel Ferreira. Tá focado, gol de Daverson, Breno Lopes. O Inter do Aguirre, eu esperava mais, ainda não tem entregado o que eu esperava. E o Palmeiras tá ganhando. Não tá jogando futebol maravilhoso, mas tem buscado as vitórias. Tá indo pra cima, sabe? Tá corajoso. Eu acho que chegou no fundo do poço. Querendo ou não, o Palmeiras chegou no fundo do poço. E aí ele falou, cara, daqui é só pra cima. E eles começaram a jogar sem medo. E um jogaço depois também às 7 horas. Bahia 3, América 4. O Gilberto meteu 2 gols no final do jogo. Tava perdendo de 4-1, né? Aí fez 2 gols. Parece que foi um baita jogo, mas foi no finzinho que o Gilberto fez 2 golzinhos que fez o Bahia parecer que jogou de igual para igual. Mas não, o América foi bem superior. Parabéns pro Wagner Mancini. Já é a segunda vitória seguida. E o América começa a subir no campeonato. Legal. Já começa a se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Às 8h30 começou um Santos Sport, que ficou no 0-0. A expectativa era que o Santos atropelasse, né? Porque o Santos vinha fazendo bons jogos, mas isso aí é uma característica do time do Diniz, viu? Por experiência própria de um São Paulino viúvo do Diniz. O Diniz, ele pegava Flamengo, ganhava, mas às vezes pegava o Curitiba e não conseguia ganhar. Então é mais ou menos isso. O Santos vinha fazendo grandes jogos contra adversários diretos, mas quando pegou um Sport que todo mundo achou que ia atropelar, que o Sport não consegue encaixar, não consegue engrenar no campeonato, ficou no 0-0. Eu não assisti, mas ouvi muitas pessoas reclamando da postura do time, das mexidas do Diniz, enfim. Parece que foi um jogo bem ruim, parece que foi um jogo péssimo, aliás, que falaram. No mesmo nível do próximo, que foi Corinthians 0-0 com São Paulo. Falaram também que foi um jogo horrível. Horrível de se ver. Eu assisti só o finzinho do jogo, não consegui assistir o jogo inteiro.
Mas eu não gostei mais uma vez da postura do Crespo em querer inventar, né? Volta do Miranda, então ele joga na zaga com Bruno Alves, Miranda e Léo Pelé, legal. Aí em seguida ele vai e coloca o Igor Vinícius na ala direita e o Daniel no meio campo, Daniel Alves. Gente, pra quê? Era o Daniel Alves na ala direita. Aí ele colocou o Benítez no meio com o Daniel e colocou só o Éder de atacante. Cadê o Pablo, gente? Cadê o Pablo? O Pablo tem que jogar. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas hoje, com as opções que o Crespo tem, o Pablo tem que ser titular. Junto com o Éder. Junto com o Rigoni, algum dos dois. Mas o Pablo é o único camisa 9 que a gente tem no elenco. Se é o único, põe o cara pra jogar. O cara é o artilheiro do time. Mas o senhor Hernan Crespo está teimosinho, né? E o Juventude 2, Grêmio 0. O Juventude tem 12 pontos, está lá em cima do campeonato. Já embalou sua... já está 4 jogos invicto, teve 3 vitórias e um empate. E ganhou do Grêmio. O Grêmio está péssimo, né? E o Juventude sonhando. Para o Juventude é excelente porque ele vai... Eu acho que ele vai brigar pelo rebaixamento, mas ele está pontuando. E aí é importante para você brigar por um rebaixamento, pontuar o máximo possível. Faz seus 45 pontos e fica de boa. E teve 3 jogos na quinta-feira, né? Bragantino 0, Ceará 0, né? Todo mundo também tinha a expectativa que o Bragantino ia atropelar o Ceará, porque o Ceará não vem, assim, não dá para dizer que o Ceará tá mal. Tampouco dá para dizer que o Ceará está bem, como era o ano passado, né? Com aquele time com Vina, Fernando Sobral e pá. Não, o Ceará tá se arrastando no campeonato. E o Bragantino muito bem ainda, está invicto, né? São 5 vitórias e 3 empates. O Bragantino... a gente achou que ia ganhar fácil, não, ficou no 0-0 e por fim acho que até ficou bom para todo mundo. O Bragantino conseguiu se manter invicto e o Ceará pontuou contra o líder, tá ótimo. Depois a gente teve um Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, o clássico dos Atléticos, né? Atlético Mineiro com os argentinos inspirados, 2 gols do Zarate, 2 gols do Nacho Fernandes, jogou muito bem o Atlético, é o que se espera do Atlético, é isso. O Atlético já encosta de novo lá em cima. O Atlético Goianiense tá com dificuldade. Eu tinha falado que o time não era bom, mas quando ele estava em cima da tabela, todo mundo... Eu falei, cara, o Atlético Goianiense não vai perdurar. E tá caindo de produção. Ele não tem elenco para aguentar. Não adianta. E finalizou a rodada com Cuiabá 0, Flamengo 2, né? O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-0. O time do Flamengo não jogou bem, mas venceu. Venceu um adversário frágil que continua sem técnico, né? O Cuiabá não está com pressa de contratar um técnico, mas o Cuiabá tem que ver que ele ainda não venceu no campeonato, assim como a Chape, o São Paulo e o Grêmio. Só que o São Paulo e o Grêmio têm elenco para sair dali. A Chape e o Cuiabá não. E aí você não ter técnico é mais um indicativo de que você é um favoritaço a cair, né? Então o Flamengo fez a sua parte, ganhou do adversário mais frágil, né? Gols de Pedro e Thiago Maia. Thiago Maia voltando deve ser aí o substituto do Gerson. Então o campeonato ficou com o Bragantino 18 pontos, Atlético Paranaense 16 é o segundo, junto com o Palmeiras que também tem 16 é o terceiro. Quarto é o Fortaleza com 15. Lembrando que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, tá? E o Atlético pode ir a 19 e ser o líder. Mas o jogo acho que é contra o Flamengo, se eu não me engano, não lembro. Aí depois tem o Atlético Mineiro com 13 pontos em quinto. Flamengo com 12 pontos é o sexto colocado, mas tem 2 jogos a menos, pode ir a 18 e encostar no Bragantino. O Santos tem 12 pontos, é o sétimo. Juventude também com 12 é o oitavo. Juventude subiu 6 posições nessa última rodada, foi muito bem. Bahia é o nono colocado, tem 11 pontos. O Atlético Goianiense é o décimo com 10 pontos. Aí tem um bolão ali com 10 pontos, que é o Corinthians também, que é o 11º. Ceará também tem 10 pontos, é o 12º. O Fluminense também tem 10 pontos, é o 13º. E aí em 14º o Inter, né, que tem 9 pontos. Depois vem o Sport, que é o 15º com 6 pontos. 16º é o América com 6 pontos. E aí a zona de rebaixamento dos clubes que ainda não venceram no campeonato, que é
São Paulo, que tem 5 pontos, Cuiabá, que tem 4, Chapecoense tem 4 e o Grêmio, que tem 2. Eu apostei que o Thiago Nunes caía se o Juventude vencesse, não caiu. Parece que deram mais um jogo para ele e o próximo jogo do Grêmio é Atlético Goianiense. E aí parece que é o último jogo que vão dar para ele, porque é no domingo, em casa contra o Atlético Goianiense, a diretoria quer que o Thiago Nunes vença a primeira, para embalar. Eu acho que Grêmio e São Paulo estão naquele nervosismo de conseguir fazer logo sua primeira vitória, né? Que assim que sair a primeira vitória, eu acho que eles vão embalar no campeonato. Mas ainda não aconteceu. O São Paulo não venceu com 8 jogos. O Grêmio só tem 6, ele tem 2 jogos a menos. Então ele também justifica um pouco essa falta de vitória do Grêmio. Mas daqui a um tempo eu vou fazer análise novamente do Brasileirão para falar o que eu espero dos times, né, no Brasileirão. Mas por hoje a gente vai ficar só na análise da rodada. Um abraço e até os próximos vídeos.